somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Eu quero ouvir a igreja mais uma vez, somente crer, de olhos fechados, com suas frontes inclinadas, cante do profundo da sua alma. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Graças a Deus. Bom dia com Jesus. A escritura, acredito que foi anunciada. Êxodo, capítulo 14, versículo 15 e 16. Agradeço a confiança do pastor Juvenal, que nós possamos continuar orando por nosso pastor. Que Deus o abençoe. Todos encontraram? Êxodo 14, versículo 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Senhor nosso Deus, Pai celestial, sabemos que a tua palavra tem poder, ó Deus. E é sobre esta palavra que nós queremos estar firmados nesta manhã, ó Deus. Sob a autoridade do Espírito Santo, ó Deus, cada um que está aqui nesta manhã, aqueles que estão através da internet, ó Deus, possa tomar posse desta autoridade, deste poder, igual foi falado no culto da mocidade ontem, desta unção que o teu Espírito tem dado a cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Podei-vos assentar, irmãos, e eu gostaria que todos vocês deixassem suas Bíblias abertas para nós discorrermos sobre este assunto. Porém, antes disso, eu gostaria de ler alguma coisa. Nós temos acompanhado, o mundo tem acompanhado as eleições dos Estados Unidos. E nós sabemos que nada acontece neste mundo sem permissão de Deus. Por mais que tudo pareça difícil, contraditório, mas é Deus agindo. Como diz o irmão Carlos Soares, lá de Curitiba, ele fala assim, tudo que acontece, ele fala,
é Deus no controle. Então, até a política mundial é Deus no controle. É Deus tirando ali as lãs do ninho para que as águias possam tratar de voar. Nós já estamos com penas suficientes para alcançar, para alçar voo. E nós precisamos de entrar na academia do Espírito Santo. Vai chegar uma hora que o chão será tirado. E os pássaros, eles não têm medo de sentar em um galho fraco. Por que eles não têm medo? Porque eles não confiam no galho, mas eles confiam nas asas que Deus deu para eles. Então nós precisamos estar como? Alinhados com a palavra, exercitados com a palavra, com as nossas asas exercitadas para a hora que nós precisarmos de alçar voo, irmão José, estar tudo pronto, para não dar cãibra e assim por diante. Então, tudo isso que está acontecendo no cenário mundial é para exercitar a nossa fé. A contagem regressiva para o rapto, ela já tem sido dada, ela já está acontecendo, a contagem regressiva. E uma hora vai chegar no marco zero, já tem chegado para alguns. Para a irmã de Holanda já aconteceu, para a irmã Silvéria já aconteceu, e a nossa contagem regressiva também já está acontecendo. Uma hora a nossa contagem chegará ao marco zero. Então nós não precisamos ficar preocupados, ficar angustiados, agitados. A águia, ela não se agita ao ver a turbulência, ao ver a tempestade. Ela sabe que a única coisa que ela precisa fazer é abrir as suas asas. Abrir as suas asas, bater as suas asas e deixar Deus tomar conta, deixar Deus no controle. Agora, irmão Brana, nós cremos no irmão Brana como nosso profeta. E todas as palavras do irmão Brana, todas as visões do irmão Brana, irmão Leonídio, ela precisa ser cumprida. Porque o irmão Brana, ele tinha autoridade do Espírito Santo para dizer as coisas que ele falou. Nada do que ele falou, ele falava de si mesmo. Ele falava o assim diz o Senhor. Então, quando ele falava com o assim diz o Senhor, ele tinha autoridade para falar aquilo. E esta eleição, se é agora ou se não é, nós não sabemos, mas tem percorrido os meios sociais aí, de internet, essas coisas todas, a respeito da sexta visão do irmão Brana. E se for o cumprimento da sexta visão do irmão Brana? Nós temos asas de águias para voar. Nós estamos confiantes na contagem regressiva para cada um de nós. Se for para sermos recolhidos antes do final do tempo, nós estamos crendo que haverá uma ressurreição para nós, a primeira ressurreição. E se isto não acontecer, se Cristo voltar antes de nós partirmos, nós cremos que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Porque esta autoridade que foi dada por irmão Brana, ela foi dada a nós. Porque nós cremos na mensagem, hoje é a mensagem em nós, é a Bíblia em nós, é o poder do Espírito Santo em cada um de nós. Os irmãos falando aqui ontem, eles colocaram lá sobre o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o consolador, é o advogado, é a nossa fortaleza, é o nosso bem presente. Ele é tudo que nós precisamos. É o Espírito Santo. Então o que é o Espírito Santo para nós? Do que você precisa nesta manhã? Seja do que for que nós precisarmos, irmãos, tome posse, tenha autoridade. Tome autoridade, tenha autoridade e Deus vai honrar. Nós ouvimos quinta-feira aqui no programa, não lembro mais qual foi o pastor que falou. Quando a sua fé honra a Deus, Deus honra a sua fé.
você terá uma fé honrada, porque você honra a Deus. A sua fé honra a Deus, o seu comportamento honra a Deus, as suas palavras honram a Deus. Então você tem a autoridade do Espírito Santo para parar, irmão, seja o que for. Nós temos esta autoridade. Nós temos. Às vezes nós ficamos com medo de agir, de tomar posse daquela autoridade. Aquele guardinha, quando ele está vestido, o irmão Brana fala que ele tem autoridade de parar qualquer tipo de carreta. Basta ele dar um Silvio ali, apitar ali, com aquele apito ali, levantar as suas mãos, aquela carreta tem que parar. Significa que ela vai parar? E agora, é um guardinha, ele vai ficar na frente daquela carreta? Ele é um ser humano. Então é normal nós termos esse sentimento. Será que vai acontecer? Será que não vai? Ei, irmãos, mas nós precisamos tomar posse da palavra como um todo. Porque ele disse, eu estarei convosco, e em vós. Então se ele está conosco e em nós, irmão José, nada poderá parar diante das nossas orações. O irmão Brana diz que quando a igreja reconhecer o poder que ela tem, nada poderá parar diante das nossas orações, diante da sua oração. Ou seja, quando nós reconhecermos a autoridade que nós temos, o pastor Juvenal já falou aqui, nós não podemos chegar assim e falar, ô senhor diabo, dá licença aí um pouquinho, sai da frente que eu quero passar. Não, nós precisamos de ter autoridade. Igual Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Ele não estava falando só com Pedro, não. Era o Espírito que Pedro deu brecha ali e apanhou. É o Espírito. Hoje as lutas é contra o Espírito. São pessoas boas que estão com o Espírito errado. Então nós precisamos desta autoridade. Na mensagem às 7 eras da igreja, a era de Laodiceia, parágrafo 13. O irmão Brana fala sobre a visão. A seguir, na sexta visão, eis que se levantou na América a mulher mais linda. Eu acho que não é a visão ainda não, porque essa mulher não é a mais linda não. Então, mas a visão é assim, ó. O irmão Brana fala assim, ó. A seguir, na sexta visão, eis que se levantou na América a mulher mais linda. Agora, essa mulher mais linda aqui pode ser o espírito feminino. O mais bonito, o mais agradável para todos. Não é essa fisionomia, não. Pode ser a mulher mais feia, mas ela vem com palavras doces, palavra bonita, que fica bonito para todo mundo. A mensagem, a profecia do irmão Brana. A mulher mais linda, porém, mais cruel. Ela mantinha o povo sob o seu completo controle. Eu acreditei ser este o levantamento da Igreja Católica Romana, embora eu saiba que pudesse se tratar possivelmente de alguma mulher levantando-se em grande poder na América devido a uma votação popular pelas mulheres. O irmão Brana continua e ele fala assim, ó, se isto não acontecer, eu sou um falso profeta. Olha a autoridade que o irmão Brana tinha para falar de determinados assuntos. Só que ele não tinha medo de falar porque ele sabia de quem ele tinha recebido. Ele sabia quem tinha dado esta autoridade para ele. Agora, irmãos, ela pode fazer o que bem entender. Não tem problema não. Nós não somos deste mundo. Este reino não é o nosso, ele precisa acabar. Ele precisa ser pulverizado, precisa ser modificado, precisa ser tirado tudo isso que está aí. Ou, o irmão Brana chega a dizer, ou Deus teria que levantar Sodoma e Gomorra e pedir perdão para eles, se Deus não destruir essa terra igual está aí hoje. Mas Deus tem dado autoridade a seus filhos, e nós somos filhos de Deus. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Ele tem nos trazido aqui esta manhã. Aqueles que estão através da internet, creem que são filhos de Deus. O irmão Brana fala numa mensagem que o que indica que você tem o Espírito Santo é que você tem recebido a mensagem da era. E nós temos recebido e procurado viver
a mensagem da era. O que faz a pessoa ter autoridade é a vida vivida. Um guarda, ele pode estar vestido como for, com uma arma na cintura, mas se ele estiver bêbado, com a vida de qualquer jeito, ele pode até, ali no começo, ali, fazer alguma coisa, mas depois as pessoas já começam a ver que aquele guarda não tem respeito, mas está fardado, irmão José. Está fardado, mas não está com autoridade. Às vezes ele está fardado, devidamente fardado, com arma na cintura, e não tem autoridade, não tem respeito, porque a vida que ele leva, a sua vida, não condiz com a farda que ele veste. E nós precisamos viver aquilo que nós procuramos, cremos, aquilo que nós professamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós pregamos, nós precisamos viver. Às vezes nós não damos conta de viver da maneira que precisa ser vivido. Aí vem aquela mulher e fala para o irmão Brando assim, ó: eu não sou o que eu quero ser, não sou o que eu devo ser, porém eu já não sou mais o que eu era antes. Tem dado um ponto de partida, você está lutando para conseguir esta autoridade plena. Nós estamos lutando para isso. Vamos voltar lá para Êxodo 14. Falando sobre a autoridade. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Deus deu autoridade a Moisés para isto. Só que a autoridade não era só para Moisés. Tem coisas que é o pastor que precisa chegar aqui em cima e repreender aquilo lá e dizer o assim diz o Senhor. Mas tem coisa que é nós mesmos que precisamos fazer. Moisés disse para o povo, Deus disse para Moisés, fale para o povo que marche. Moisés poderia simplesmente chegar ali, abrir o mar vermelho e sair, vamos embora, vamos. Mas não, Deus disse para ele assim, diga ao povo que marche. Ou seja, a autoridade também estava no povo. E a autoridade está no povo hoje. Antes era um homem ungido, hoje é um povo ungido. É um povo com autoridade do Espírito Santo. Veja bem, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos. Olha só, os egípcios, o mundo ele quer pegar ali, a chuva vem sobre o trigo e o joio, mas chega uma hora de separação do joio e o trigo. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, e todos os cavalos de Faraó e seus carros e seus cavalheiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Deus trabalhando com o inimigo. Deus alvoroçou eles. Colocou eles ali, de repente, até em própria contenda um com o outro. O 26. E disse o Senhor a Moisés, estende, olha a autoridade aqui, ó. Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalheiros. Autoridade. Aí eu te pergunto, Moisés conseguiu essa autoridade assim, do dia para a noite? Existe uma maneira para se conseguir esta autoridade. A maneira que nós precisamos, tudo o que nós precisamos é de ter a autoridade do Espírito Santo. Agora, o processo para se conseguir esta autoridade é que às vezes
é demorado. Nós ouvimos hoje pela manhã, na voz do pastor Joaquim, Deus não é responsável por ninguém que não esteja debaixo do sinal. Deus não é responsável por ninguém que não esteja debaixo do sinal. Agora, qual que é a maneira para entrar neste sinal, para tomar posse deste sinal? É onde nós vamos chegar, sobre Moisés. Conseguimos esta autoridade, lá vai eu de novo com a mensagem de conferência com Deus. Nós conseguimos esta autoridade com uma conferência especial com Deus. Com esta reunião com Deus. A única maneira de conseguir a autoridade do Espírito Santo é de joelhos no chão. Não existe outra maneira de você conseguir a autoridade de Deus sem ser falando com Deus. E a maneira de nós falarmos com Deus é através de uma conferência com Deus. E nós precisamos de marcar esta conferência com Deus o mais rápido possível, porque o inimigo está aí marcando as suas conferências, procurando achar a nossa fraqueza. Ele faz as reuniões, faz, é claro que faz. Irmãos, o diabo está de olho em cada um de nós. Ele tem procurado, ele sabe mais da sua vida, da minha vida, do que nós mesmos. Só que tem uma questão. Nós temos autoridade sobre Satanás. E Satanás não tem nenhuma autoridade contra um filho de Deus. Só que ele tenta colocar autoridade. Ele tenta colocar medo. Ó, eu falei com fulano, com ciclano, com beltrano. Ele me disse que você... É medo que ele quer te colocar. Ele quer trabalhar no seu psicológico, na sua mente. Mas ele esquece que quem trabalha conosco está lá dentro do nosso coração. O irmão Branda diz que a torre de controle de um cristão não está na mente, está no nosso coração. O diabo trabalha na mente, ele fica razoando. Fala desse, fala daquele, mostra a fraqueza de um, a fraqueza de outro, mas a autoridade ela sai de dentro do seu coração, porque é lá que está a torre de controle. Satanás tem uma torrezinha de controle via rádio, frequência, não sei como que funciona isso, mas é na mente. Agora a torre de controle de Deus, ela está no seu coração, não tem interferência humana, não falha, não dá falha de rede, basta você dobrar os seus joelhos, busca a Deus e Ele te dará esta autoridade. Deixa o mundo acontecer o que acontecer, não tenha medo, creia nas suas asas. É a autoridade que Deus te deu, foi as suas asas, é o poder que Deus te deu. Ele te deu o poder para sair deste mundo. Ei, irmão, Satanás não pode contra um filho de Deus. Ele procura fazer medo, ele procura fazer de tudo. Mas Deus zela pelos seus. Na mensagem, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Se eu não me engano, parágrafo 56, ele fala assim, ó: embora um torrão de barro, naquele último dia, nós haveremos de ressuscitar. Quando Satanás pensa que derrubou, que tombou um filho de Deus, ó, esse já acabou, está terminado, já morreu, não vai mais me atrapalhar. Satanás, você está enganado. Porque ali morreu, mas morreu um santo, morreu com posicionamento, firmado na palavra. Ele vai ressuscitar, Satanás. Ei, irmãos, isto nos dá força de saber que esta torre de controle está dentro do nosso coração, e o nosso coração é blindado. Satanás não pode entrar dentro do seu coração, e a maneira de nós blindarmos este coração é pedir para Deus trocar este coração de pedra por um coração de carne e deixar Deus agir e deixar Deus trabalhar em nossas vidas.
Deus é maravilhoso. Na mensagem Conferência com Deus, parágrafo 8, eu quero começar por aqui. Mensagem Conferência com Deus, perdão, irmãos, parágrafo 196. 196. Autoridade. Nós ouvimos também quinta-feira, eu até convido os irmãos, sei que todos já têm acompanhado. O programa Em Conexão com Deus, todas as quintas-feiras, tem sido uma bênção. E nós aprendemos quinta-feira, acho que foi o irmão José Farias que falou, sobre Ana. Aquele reconhecimento de Ana trouxe a vitória de Ana. Aquele respeito de Ana, as pessoas passavam por ela e falavam, não, essa aí está embriagada. Sim, ela estava embriagada, mas era com o Espírito Santo. Ei, irmãos, se embriague mais do Espírito Santo e deixe Deus trabalhar. Reconheça o momento que nós estamos vivendo e Deus vai te dar a vitória. É Ele que vai nos dar a vitória. A vitória do homem aí é repentina, é tudo coisas que vem e passa, é tudo passageiro, mas quando Deus dá, Ele dá. Quando Deus move, Ele move. 196, conferência com Deus. Mas quando ele foi até o centurião romano, ele disse, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Olha o reconhecimento, como Ana, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, fique aí aonde estás. Ele diz somente uma palavra. Irmãos, uma palavra de Deus, uma só, uma palavra. Que ele falar no seu coração nesta manhã, é suficiente para acabar com tudo de errado. Uma palavra, basta uma palavra, para te dar esta autoridade. Aquele centurião reconhecendo a autoridade que Jesus tinha naquele momento, que Jesus tem até hoje. Diga somente uma palavra, e ele compreendeu a autoridade que Jesus tinha, e ele disse, eu sou um homem sob autoridade. Ele tinha autoridade, mas não era a autoridade que ele precisava. Ele tinha autoridade sobre os homens, mas Deus tinha autoridade sobre tudo, sobre os homens, sobre o espírito, enfermidade, doença, seja o que for. Ele tem autoridade, e Ele está conosco e em nós. Então significa que você tem autoridade. Ele era um centurião, isso significava que ele significava 100 homens. Ele disse, se digo a este homem faze isto, ele o faz. E aquele homem faz isto e ele o faz. E ele disse, e tu tens autoridade sobre a enfermidade. Olha o reconhecimento que aquele centurião teve com Jesus. É a toda a aflição e tudo. Eles então estão todos ao teu comando. Tudo, irmãos, pensa agora. Pensa um pouquinho. Qual é a sua dificuldade hoje? Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? Creia como este centurião. Reconheça esta autoridade que foi dada a você. Olha o que esse centurião falou. Tu tens autoridade sobre toda a enfermidade, toda a aflição e tudo. Eles estão todos ao teu comando. Ao comando de Deus. Está tudo ao comando de Deus. Se você quiser nesta manhã retirar tudo isso daí, está ao seu comando. Está ao seu comando sobre a sua autoridade. Ele continua dizendo aqui, ó, tu és o grande comandante. Ó, irmãos, Ele é o nosso comandante. Ele é dono da nossa nave, do nosso barco. Satanás não pode derrubar. Satanás não pode, às vezes ele tenta, mas não vai conseguir. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. 197, aquilo até mesmo tocou o coração de Jesus. Oh, irmãos, como é bom ver isto aqui.
A maneira de você tocar o coração de Deus é você reconhecer a autoridade que Ele tem. Reconheça a autoridade que Ele tem, a autoridade que Ele te deu, e você assim tocará no coração de Jesus. Pela fé você tocará. Aquilo até mesmo tocou o coração de Jesus, e Ele se voltou então para o povo judeu e Ele disse: não encontrei fé como essa em Israel. Não encontrei fé como essa em todo Israel. Dentro da sua própria casa ele não encontrou uma fé, uma qualidade de fé como aquele centurião, pelo aquele reconhecimento da autoridade que Jesus tinha naquele dia. A mulher cirofenícia, uma grega gentia, veio a ele e disse: Senhor, tem uma filha prostrada lá, a quem o diabo está de vários modos, olha só, tão real é isto hoje, o qual o diabo está a vários modos incomodando. Está o diabo te incomodando? Reconheça a autoridade que Deus tem te dado. De vários modos incomodando. Ela provavelmente era uma epilética ou tinha algum tipo de insanidade, disse. Veja, epilepsia e insanidade é de um lado ao outro, é Deus no controle sempre. É o grande comandante. Disse, ela está numa condição terrível. Poderia o Senhor curá-la? Aqui ela ainda estava fazendo uma pergunta. Poderia o Senhor curá-la? E ele provou a sua fé. Ora, disse ele, não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães, chamando-a de cão. Se Jesus dissesse hoje, irmão José, chamasse alguém de cão, meu Deus do céu, não vou ouvir mais esse homem não, misericórdia, não, eu vou na igreja para ser abençoado, eu estou chateado com a minha vida, aí eu chego lá, vai me chamar de cão. E se fosse nessa condição da mulher aqui, que a sua fé estava sendo testada? Deus tem tudo a seu domínio, tudo a seu controle. Quando esta igreja foi construída, ela foi edificada, ela foi consagrada para um trabalho santo. E Deus não permitiria que saísse alguma coisa daqui que não fosse edificar alguém. Passou por 99% da igreja, não edificou ninguém, mas edificou um. Deus trabalha, Deus move tudo em favor de uma pessoa, em favor de uma alma. Deus trabalha. Ele provou a sua fé. E naqueles dias um cão era algo como um porco, a coisa mais baixa que havia, e disse, não me convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse, isso é verdade, Senhor. Olha a calma dela. Isto é verdade, Senhor. Oh, eu gosto disso, isto é verdade. Disse, mas o Senhor sabe, os cães sob a mesa comem as migalhas dos filhos. E isso tocou neles. Olha o posicionamento desta mulher. Ela teve um posicionamento e aquilo agradou a Deus. Ela teve um posicionamento e trouxe a autoridade de Deus em favor dela. E ela disse, como você outro dia, e ele se voltou e ele disse, Jesus se voltou e ele disse, por esta palavra, o demônio saiu da sua filha. Não teve que ir até ela e impor-lhe as mãos, mas por aquela palavra dela. A palavra era dela, não foi a palavra de Jesus, foi a da mulher. Foi o posicionamento dela, ela exerceu a autoridade que estava sobre ela. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo, entre o parágrafo 14 e o 20, 21 ali, o irmão Brana fala assim que o falar bem das pessoas expulsa demônios. Ei, irmãos, e o falar mal das pessoas, o que acontece?
Se o falar bem das pessoas expulsa até demônios, o falar mal das pessoas atrai, é uma força contrária. Só existem duas forças que regem o mundo, ou é a divina ou é a maligna. O falar bem das pessoas expulsa demônios. Lembrando conta daquela mulher que não sabia falar mal de ninguém, nem do diabo ela falava mal. Alguém pergunta para ela, e fulano, é bom, é muito boa pessoa. E o diabo, do que você fala do diabo, irmã? Ele é um bom adversário. Ele é um bom adversário. Irmãos, é essa fé que nós precisamos de ter. Esta fé, isto corta na carne, é em nós mesmos. Mas aquele posicionamento daquela mulher trouxe Deus em cena. E ele se voltou e disse: por esta palavra o demônio saiu da sua filha. Não teve que ir até ela e impor-lhe as mãos. Não precisou de Jesus ir até ela. A palavra dela é a sua palavra. Exerça a sua autoridade nesta manhã. É a sua palavra, a sua autoridade determina a sua cura, a sua fé, a sua libertação, a sua vitória. Irmãos, graças a Deus por esta autoridade que Ele tem nos dado. Na mensagem, a palavra falada, já para terminarmos, parágrafo 8. E sabendo que depois desta vida terminar, haverá uma vida do outro lado, que será tão gloriosa que esta labuta e as poucas horas que temos passado por esta penumbras e sombras da vida, aqui são os terrenos de teste. Olha, os terrenos de teste, pois estamos apenas entrando em órbita agora, a contagem regressiva. Estamos apenas entrando em órbita agora, esperando aquela contagem regressiva. O irmão Brana fala em uma outra mensagem que a contagem, quando é dada a contagem regressiva, quem está dentro da nave não tem poder mais aqui fora. A partida não é dada por quem está dentro da nave. Ele não ia dar esta contagem, ele não ia apertar o botão, irmão, ele ia ficar com medo. Nós precisamos de ter posicionamento para entrar dentro da nave. Entra dentro da nave e o botão de partida é ele que aciona. É ele que chegará ao marco zero. Mas eu não tenho fé para isso, a minha fé é pequena. Entra na nave. Entra dentro da nave, tenha posicionamento. E a contagem é ele que vai dar. Vai começando lá, 5, 4, 3, 2, 1 e vai. Esta hora está chegando, irmãos. Não vamos preocupar com eleição, seja o que for. É programa de Deus. É o programa de Deus que tem que agir em nossas vidas. Pois logo haverá um tempo quando o tempo de Deus será cumprido. É o que está acontecendo hoje. Quando o tempo de Deus será cumprido, o grande braço que segurou o tempo por grande período, finalmente deixará ir, e a sua igreja moverá desta terra, para o espaço no além, em uma terra onde não haverá nenhuma enfermidade, nenhuma tristeza, nenhuma velhice, nenhuma morte. É por isso que estamos reunidos aqui nesta manhã. É para isso, é para expressarmos o sentimento sobre estas coisas. Estamos tão felizes, está você feliz? Estamos tão felizes em saber que isso não é apenas para juntar as pessoas para algo em vão. Que isto tem provado a maior realidade que o mundo já conheceu. Que o Filho de Deus não está morto, o qual fez a promessa, mas está vivo no nosso meio para sempre. E estamos tão felizes nesta manhã, Senhor, sobre todas as coisas, embora fôssemos dono do mundo e pudéssemos ficar jovens por centenas de anos para desfrutá-los, mas isto seria uma estação comparado com o tempo que está preparado para aqueles que o amam. Irmãos, então estamos tentando mostrar, nossos irmãos e irmãs,
esta grande hora que se aproxima de nós, esta hora está chegando, e como vemos aquele tempo chegando, Senhor, nossos corações ardem, nós queremos nos preparar. Vamos atravessando um por um. Vamos atravessando um por um a um vai passando. Agora, vamos atravessando um por um. Nós acabamos de sepultar um do nosso meio, nossa irmã Bel. Foi depressa, de acordo com o seu pedido. Deus honra até o pedido do cristão na hora da morte. Aí nós temos medo de pedir. Senhor, eu quero morrer assim. Eu não quero sofrer para morrer. A hora que chegar a minha hora, Senhor, 3, 2, 1, 0, já fui. Acabou. Nós temos coragem para pedir isso. Meu Deus. Foi tão rápido que não conseguimos chegar até ela para orar com ela. Mas foi o seu pedido para partir. Foi o seu pedido para partir. Ver quão bom tu és para prover todas as coisas que desejamos em nossos corações. Tu não deixaste nenhum deles, tu prometeste isto. Se Deus prometeu para eles, lá prometeu para nós também. Tu não deixará nenhum dos dele vai ficar para esta terra, vai sofrer nesta terra. O que nós sofremos hoje, irmãos, é um poder de transformação. Nós estamos neste poder, neste período de transformação. É tudo o que nós precisamos, é sermos transformados, sermos moldados de acordo à palavra, onde o mundo não mais terá interferência, o mundo não mais poderá atingir. Às vezes nós nos prendemos com tantas coisinhas pequenas, e isso vai atrapalhar daqui, atrapalha dacolá, mas o projeto é de Deus. Nada pode parar um projeto de Deus. As picuinhas, as coisas humanas, as coisas do homem não pode atrapalhar um projeto de Deus. Deus trará meio, tratará jeito de agir com cada um de nós. Seja ele o problema que for, Deus tratará com cada um de nós. 156. Quando Deus e sua palavra se tornam um, isto é, quando o Espírito de Deus rega a semente de Deus, a palavra de Deus, ela produz Deus. A semente é de Deus. A semente, se for feijão, você regar, vai nascer feijão, não vai nascer outra coisa. Se a semente é de Deus, aquela semente vai ser regada. Você vem à igreja para regar isso. É regar essa semente que está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós. Esta semente precisa ser regada. É aqui no altar onde nós conseguimos esse orvalho, essa brisa, esse frescor, para esta semente nascer, crescer, saudável. Somente Deus, a palavra de Deus, ela produz Deus. Não o indivíduo, é Deus. Para quê? Você está morto. Você não é mais você mesmo. Considere-se morto, vazio de si mesmo. Esperando pelo germe semente. Então o que é isto? Isto não é mais você. Não é o homem, é Deus no homem. É o germe, semente, começando a palavra falada. A palavra de Deus manifestada no homem. Então não é o homem. É o homem que está morto. Ele não pode ser um híbrido, um filho e um filho ao mesmo tempo. Ele é um filho da morte ou é um filho da vida? Então, se ele é um filho da morte, entregue isto para o diabo, deixe-o matar isto. Entregue isto 1 minuto para Deus. Veja bem, olha o desafio que o irmão Brenda faz aqui, ó. Seja o problema que for, entregue isto 1 minuto para Deus. E deixe-o matar o diabo que está dentro de você. Meu Deus. Seja o problema que for. É uma enfermidade, é o diabo. É o diabo. Seja o problema que for. Entregue isto 1 minuto para Deus e deixe Ele matar isto. Destruí-lo, Deus vai destruir tudo isto para te limpar. Então deixe Deus plantar a sua própria vida em você.
Ele vai te dar autoridade, Ele vai plantar a vida dEle em você. A palavra de Deus, regada pelo Espírito Santo, produzirá a mesma coisa. Vê você isto? Eu simplesmente adoraria pregar sobre isto, por poucos e poucos e poucos minutos. Mas o tempo passa. Ficamos por aqui. Que Deus nos dê, que nós possamos reconhecer a autoridade do Espírito Santo em nós, em nossas vidas. Satanás não tem autoridade sobre nós, irmãos. Ele não tem autoridade sobre você. Ele tenta fazer isto. Ele procura fazer isto. Mas ele não pode agir. Ele não pode trabalhar nada em você. Na mensagem, possuindo todas as coisas, agora vou terminar aqui. Parágrafo 95. Eu sou herdeiro da cura divina. Você é herdeiro da cura divina? Você tem esta autoridade. Eu sou herdeiro da cura divina. Sou um herdeiro do gozo. Tenho direito a ser feliz. Você tem direito a ser feliz. É a palavra do irmão Brana. Você tem direito a ser feliz. Então o que te faz feliz? Eu tenho o direito de ser feliz. Como você sabe? Porque eu sou um herdeiro disto. Eu sou um herdeiro disto. Sou um herdeiro da felicidade, sou um herdeiro do gozo, sou um herdeiro da paz, sou um herdeiro da vida eterna. Eu sou um herdeiro do Espírito Santo. Eu sou um herdeiro de toda a evidência que Ele possui. Você é herdeiro de tudo que é dele é seu, tudo que é dele é nosso. Oh, irmãos, eu sou um herdeiro de toda a evidência que Ele possui, amém. Sou um herdeiro da autoridade de Deus. Você é um herdeiro da autoridade de Deus. Amém. Quem te faz aquilo não é eu, é Ele que o faz. Cada um de você é um herdeiro da mesma coisa hoje. Você é herdeiro da palavra de Deus. Deus vos abençoe. Vamos se colocar em pé, inclinar nossas cabeças. Deus continue abençoando o irmão Efraim Laudelino Costa, em nome do Senhor Jesus Cristo, sua família, seus negócios. Que Deus continue dando essa unção para ele e todos os oficiais da igreja, o pastor Juvenal. Vamos orar neste instante. Senhor Deus, Pai bendito, Deus de misericórdia, tudo, Pai, está em nossas mãos. Depende simplesmente de nós tomarmos posse daquilo que é nosso, Pai. Não há razão para nós sermos derrotados, não há razão para nós estarmos acovardados, pois a palavra do Senhor está a nosso favor todos os dias da nossa vida. Pai bendito, abençoe esses irmãos aqui nesta hora, aqueles que estão pela internet, Pai, que seus lares sejam abençoados através dessa palavra que foi pregado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que teu Espírito Santo tome controle de nós e coloque essa palavra nesse quartel general que é o nosso coração e sela, Pai, através do teu Espírito Santo, como Moisés pediu para o povo colocar o sinal no umbral da porta e o anjo da morte não podia entrar, Pai. Assim também esse anjo da morte não pode entrar no coração do eleito, porque está guardado e selado pelo teu Espírito Santo. E uma vez o Espírito Santo estando selado por lado de dentro, o mundo, Satanás, tudo está por lado de fora, e a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Toma em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos a ti esse culto em tuas mãos, Senhor. Amém. Amém, Deus vivo. Deus abençoe os irmãos que estão conectados através da internet. A irmã Regiane Barro, ela diz assim: bom dia com Jesus, amada igreja. Bom dia, irmã Regiane, que Deus abençoe a irmã, o lar da irmã, tudo, Pai, seja abençoado. O irmão Quirino Cuevas também, ele diz assim: bom dia com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o irmão Quirino. A irmã Anaíde Duarte, é minha cunhada, lá em Santo Antônio do Levergela, também manda um bom dia com Jesus. Deus abençoe, irmã Anaíde. Deus abençoe seu lar.
A irmã Daniela Zanata, em Várzea Grande também. Bom dia com Jesus. Bom dia, irmã Daniela. Seu esposo está aqui. O irmão Mário Figueiredo. Bom dia com o Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmão Mário. A irmã Fátima Godoy. Deus abençoe meu pai e o irmão José Franco e todos os irmãos. Amém, irmã Fátima. Deus abençoe seu lar, irmã Fátima, seu esposo, seus filhos, a sua saúde, que receba a sua bênção nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a nossa preciosa irmã Lourdes também está mandando, Deus vos abençoe. Deus abençoe, irmã Lourdes, Deus abençoe o pastor Juvenal, que Deus possa colocar a sua mão nele nesse instante de saúde e força para ele continuar nessa jornada conosco até aquele, como o irmão Efraim disse, aquele marco que nós temos que cruzar para a eternidade. E o irmão Sila Francisco do Carmo também mandou um Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Sila. Deus conceda o desejo do seu coração. Irmão Quirino novamente aqui, ele Quirino Cuevas, ele manda um Deus abençoe. E que Deus abençoe a todos que comunicarem, aqueles que não comunicarem, e aqueles que, porventura, mais tarde vão ouvir essas fitas, nós já rogamos a bênção de Deus na vida de cada um. Que essas palavras que foram pregadas hoje, palavra de vida eterna, possa ser de benefício para a noiva mundial do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a nossa hora da soberania está chegando. Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e até a tarde, se assim o Senhor nos permitir, com aquela fé, a fé do Filho de Deus, que é a fé que vence o mundo, que vence as enfermidades, que vence o diabo, que vence nossas fraquezas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão José Franco, vamos